E então, para finalizarmos, vamos então aos tempos com perfect. Present perfect e past perfect. Present perfect, quando é que nós utilizamos? Utiliza-se para falar de uma ação que decorre num tempo indefinido. Muito bem, como exemplo temos I have been there once. Eu estive lá uma vez. Muito bem, uma vez, não sei quando, não me interessa dizer, ou talvez já não me lembro, mas sei que estive lá e tenho essa recordação que me vem até ao presente. Ou ainda uma ação que começa no passado e continua até ao presente, como por exemplo, She has lived in France for 3 years. Ou seja, eu vou traduzir isto em português como ela vive em França há 3 anos, porque ela já começou a viver no passado, vive agora e provavelmente ainda continuará a viver em França. Portanto, neste caso, nós vamos traduzir este present perfect para um presente do indicativo. Também para falarmos de uma ação que aconteceu num passado muito recente e é quando nós vemos, por exemplo, a consequência dessa ação no presente. E temos como exemplo, I have bought this dress this morning. E eu, por exemplo, estou a mostrar então o vestido. Eu comprei este vestido esta manhã, aqui está ele. Ou seja, tenho o resultado da minha ação aqui mesmo na mão. Portanto, às vezes é um bocadinho mais complicado este tempo verbal para nós portugueses, porque de facto nós não temos um tempo verbal igual. Tanto podemos traduzir para o pretérito perfeito, como para o presente do indicativo. Temos que analisar bem a situação e ver de facto o que é que se adequa mais àquela situação. Então, e como é que ele se forma? Portanto, eu tinha dito que os perfect, o auxiliar a utilizar para eles é o have. E depois, então, o verbo principal ficará no past participle, que é então a tal terceira coluna que eu vos falei há pouco, naquelas colunas dos verbos irregulares, por exemplo, porque se for um verbo regular, obviamente ficará a mesma em ed. E temos aqui então afirmativa, I have been to England recently, eu estive na Inglaterra recentemente, é? Então aqui já podemos pôr no pretérito perfeito. Na negativa, she hasn't studied maths yet, ela ainda não estudou matemática. Ou a interrogativa, já conheceste o meu namorado? Have you already met my boyfriend? Pronto, e como vemos também, podemos fazer aqui a tal contração também da negativa e temos obrigatoriamente fazer esta inversão para podermos fazer a interrogativa. Este already, que é o já, não é? Terá que ficar também aqui entre o auxiliar e o verbo principal. O past perfect, de facto, nós já temos uma correspondência, é o nosso pretérito perfeito, ou seja, é um passado anterior. Utiliza-se para falarmos de uma ação anterior a outra que também aconteceu no passado. Ou seja, aconteceu algo, mas antes desse acontecimento, outra coisa aconteceu antes. Vamos ver. Exemplo. When I was 12, I had already visited 5 different countries. Quando eu tinha 12 anos, antes disso ainda, não é? Portanto, eu já tinha visitado 5 países diferentes. Ou seja, quando eu tinha 12, eu, com essa idade, já tinha ido a 5 países. Portanto, essas visitas ainda aconteceram antes. Daí, então, aqui o nosso had visited, o past perfect do nosso passado anterior. Portanto, mais uma vez, temos o auxiliar have, este, só que, como o tempo é um past, o auxiliar está no passado. Portanto, have no past simple, que é had, e temos aqui o verbo principal, seria na terceira coluna, não é? Dos verbos irregulares, mas é um verbo regular, portanto, fica em ed muito naturalmente. Então, aqui outras frases. Afirmativa. I had been to England before I went to Japan. Ou seja, eu tinha ido à Inglaterra antes de ir, ou antes de ter ido ao Japão. Portanto, primeiro fui à Inglaterra e depois é que fui ao Japão. Portanto, este aqui é o nosso passado anterior. Negativa. She took the test, but she hadn't studied anything. Ou seja, ela fez o teste, mas antes do teste ela não tinha estudado nada. É mau, é mau. E interrogativa. Had you saved your document before the computer crashed? Ou seja,
O computador avariou-se e o que eu perguntei é se antes dele se avariar, se terias guardado, terias salvado o teu documento. E pronto, agora sugiro que pratiquem um pouco. Now let's practice and try the following sites and check your results. Ou seja, tenho aqui alguns sites que encontrei na net, onde têm exercícios interativos, nos quais poderão treinar um pouco aquilo que acabaram de rever. Bom trabalho!